Om Shri Guru Pyo Namaha, Om Shri Ganeshaya Namaha, Harihi Om. Vamos então dar continuidade aqui ao nosso tema do segundo capítulo, que é um capítulo bastante vasto, que ele compreende quase todos os temas centrais desta nossa obra. Na última aula, o diálogo entre o Krishna e o Arjuna tinha acabado por levantar umas linhas de inquérito, e nós concluímos a nossa aula compreendendo que, através do discurso do Krishna, ele queria levar o Arjuna a compreender que existia uma distinção entre o conhecedor do objeto e o objeto. O kshetra, o objeto, e o kshetrajna, o conhecedor do objeto. E então nós interrompemos por aí a nossa última aula. Só que há outros temas que ficaram por revelar neste capítulo. E aqui se levantava uma nova linha de inquérito, onde o Krishna, através das suas afirmações, leva o Arjuna a questionar a sua identificação para com o corpo, ou com os órgãos dos sentidos, para com as emoções, o intelecto, a memória, as questões de personalidade, e então levanta essas novas questões que nós vamos agora abordar aqui durante esta nossa aula. Então essa próxima linha de inquérito leva-nos a questionar se eu sou realmente este corpo. Então, nós sabemos, através do que já foi exposto, que não somos os objetos da nossa percepção. Há o sujeito, o eu e tudo o resto, que é sujeito à minha percepção, através dos órgãos dos sentidos ou órgãos da ação, é o não eu. Então, em relação aos objetos, não temos qualquer experiência ou qualquer sentido de eu. Mas se alguém toca no corpo, tu dizes, eu fui tocado. Ou se alguém te chama na rua, olha, desculpe, a menina, e tu dizes assim, eu? E apontas para o corpo, ou apontas para a face. Porque esse sentido de eu, o que eu vejo como sendo eu, está relacionado com o corpo, está presente no corpo. E assim acabamos por concluir, depois, que o eu sujeito é o corpo físico. Se o corpo for alto, eu vou dizer, eu sou alto. Se o corpo é baixo, eu digo, eu sou baixo. Se ele for magrinho, eu digo, eu estou magro. Se ele for mais cheinho, eu digo, eu sou gordo. Então, o eu, do ponto de vista da identificação com o corpo, não existe para além da minha cabeça, nem da extensão dos meus membros, nem da ponta do meu nariz. Imagina que alguém dispara uma bala na tua direção e a bala passa entre os dedos. Hã? A bala passa entre os dedos e tu dizes, ainda bem que não me acertou. Porque tu te consideras existindo encerrada dentro dos limites deste corpo. Porque eu estou neste corpo como sendo eu próprio, eu concluo que os limites que pertencem ao corpo, as suas extremidades ou os seus atributos, são os meus atributos ou os meus limites. Então, este corpo que nasceu, inevitavelmente vai morrer. O corpo é mortal. Então eu deduzo automaticamente que eu sou mortal. E isso parece ser uma conclusão natural. Porque eu me vejo operando este corpo, vejo o corpo nascer, e então eu digo que eu nasço quando o corpo nasce. E vejo os corpos morrerem, e então eu acredito que morro quando o corpo morre também. Só que essa conclusão não é tão válida quanto pensamos. Na verdade, essa acaba por ser a origem de todos os nossos problemas. E é aqui, relativamente a esta identificação com o corpo, que começa o verdadeiro inquérito. Então,
para percebermos realmente a falsidade dessa identificação, de que eu sou o corpo, ou, em termos existenciais, o ser é o corpo e está limitado aos limites deste. Então vamos sujeitar isto agora a inquérito. E aí vamos ver, se for verdade, vai sobressair. Se não for verdade, vai sobressair também. Sim? Posso só... É uma questão existencial, não é uma questão antima, é quase uma declaração de uma percepção que eu tenho vindo a ter. Eu acho que mais do que atualmente, eu acho que a ideia de que nós não somos o nosso corpo e nós não somos este presente já é uma coisa que inconscientemente todos nós sabemos, tanto é que todos nós pagamos centenas de euros em terapias e quando estavas a dizer, olha a bala que não acerta no corpo, uma das terapias que eu agora faço com mais frequência, que é a psicologia, ou a terapia do psicotrauma, tem muito a ver com traumas que o meu corpo não recebeu, mas eu recebi, ou seja, quando alguém me aponta, por exemplo, a questão do termómetro da temperatura, quando isto passa a ser normal, apontarem uma coisa à testa, isto cria um trauma, porque as nossas gerações antes sempre assumiram isto como um ato de violência. Sim. Então é começar a camuflar a violência. E nós, não sei, também tenho acesso a um público muito restrito, mas pronto, depois informações e em tudo, eu percebo que há cada vez mais pessoas que têm esta vontade, esta noção de trabalharem o eu, as vidas passadas, ou que tenha sido, pronto, o corpo para além do corpo, as experiências para além do corpo identificado, como o inutro. Então, eu acho que isso as pessoas já vão ter mais consciência. O que eu continuo a ver que não mudou o shift é que as pessoas continuam a achar que o eu é o nome e o BI, ou seja, eu Lara Lima vou reencarnar, não é? Eu, Cátia Vanessa, já reencarnei na Lara Lima, não é? Tipo, as pessoas continuam identificadas com o nome, eu acho que já nem é tanto com a forma, é com o nome e a identidade, pronto, e acham que é essa identidade que é o eu, e que vai encarnar, e que é, pronto, tipo, é difícil encontrar a desidentificação com o eu. O eu, este eu. Mas aí, se me permites, aí já entramos dentro da matéria da identificação para com a mente. Nomes e identidade já diz um pouco respeito também à mente, mas a mente que está identificada com o corpo também. E levanta outras questões, porque, como tu dizes, há pessoas que hoje em dia já se encontram mais desidentificadas do corpo, mas, ao mesmo tempo, acabam por negar a natureza do corpo e atropelar o corpo. Eu posso dizer que eu sou uma dessas pessoas. Não é? Posso dizer que eu, ao longo desta vida, percebi que, no momento em que me desidentifiquei do corpo, acabei por atropelar o corpo. Por estar identificado com outras questões que não sofriam os limites do corpo, sujeitei o corpo a esforço e atenção, porque a minha identificação não estava neste. E então, aqui levanta-se várias questões relativamente a esta identificação para com o corpo. Vamos continuar e vamos perceber, elas vão vir todas à superfície, e obrigado, Lara, por este comentário super atual. Eu tiro-vos o vídeo porque vocês de certeza que dispensam, não é o Sérgio passar aqui atrás nu porque foi tomar banho, não sei o quê. Então, o conhecedor, o sujeito sou eu, e tudo aquilo que é conhecido é objeto. E então, o eu é o sujeito, e tudo o resto é aquilo, e não isto. Eu sou o isto, o resto é o aquilo. E a questão aqui coloca-se: se tudo o que está sujeito à minha percepção é objeto, este corpo é para mim perceptível, é para mim conhecido ou não? Se eu disser que eu sou alto, eu estou a reconhecer-me através do corpo que é conhecido para mim, que é perceptível para mim. Eu olho e vejo, o corpo é alto, então eu digo, eu sou alto. Se o corpo aqui fosse esquecido, se ele não fosse reconhecido, o orador não podia dizer, eu sou alto. Então, o corpo é um objeto da percepção, está sujeito à descrição.
Assim, o corpo, nesta perspectiva, é o objeto e não o sujeito. Eu, o que conhece, sou o sujeito. Se virmos um edifício alto, não é? Estamos perante um edifício e sabemos que o observador, eu, sou distinto do objeto da minha percepção, que é o edifício que é bem alto. Aí não tenho qualquer dúvida de que o conhecedor é distinto do conhecido. Só que aqui, em relação a este corpo físico, que é também um objeto da minha percepção, eu estou consciente do corpo físico, tal como estou consciente de qualquer outro corpo lá fora. Assim, nesta perspectiva, eu não posso ser o corpo, porque o corpo é um objeto do meu conhecimento. Então eu só posso ser alguém que é distinto do corpo, apesar de haver uma relação com este. Tá? De haver uma aparente, e aqui vou dizer aparente, associação. Sangaha é associação. Só que, na verdade, a natureza do ser é a sangaha. Mas isso vamos ver aqui com o desenvolvimento. Então, se eu não sou o corpo, se o sujeito não é o corpo, então quem é esse eu? Antes de a gente seguir, vou só fazer aqui referência, porque estes temas são altamente focados neste capítulo pelo Krishna. Acerca do corpo, da falsa identificação para com o corpo e do inquérito sobre o corpo, ele apresenta aqui pelo menos 5 sutras bastante claros acerca deste tema. E é isto que levanta estas linhas de inquérito. Por exemplo, aqui no 13º, diz assim como um indivíduo existe neste corpo existe a infância, a juventude e a velhice. E da mesma maneira se dá a aquisição de outro corpo, que era o tema que a Lara estava a falar. Com relação a isso, o sábio não se ilude. Vou ver aqui o 18. Os corpos daquele que habita o corpo e que é eterno, não sujeito à destruição e que não é objeto de conhecimento, que é exatamente o que nós estávamos a falar. O eu não é objeto de conhecimento. Os objetos de conhecimento são os corpos. Então, os corpos são declarados como sujeitos ao desaparecimento. Estão condenados a desaparecer. Portanto, diz o Krishna, luta ou bharata. Vou só citar aqui mais um, porque há vários, e é daqui que se levantam estas linhas de inquérito. Este eu, o ser, não nasce, nem jamais morre. Existindo, nunca voltará a não existir. Este ser não nasce, ele é eterno, é imutável e sempre o mesmo. Quando o corpo é destruído, o ser não é destruído. Ok? Então, é a partir destas afirmações extremamente diretas, não há qualquer questionamento aqui do Krishna, ele afirma com certeza, e então é isso que levanta o questionamento dentro da mente do Arjuna, observando essa nova perspectiva. Isso levanta estas linhas de inquérito. Então, continuando neste entendimento, se eu não sou o corpo, será que eu não sou também este que experiencia as sensações de prazer e desprazer, que desfruta do êxtase, da experiência dos órgãos dos sentidos, das texturas, dos sabores, da audição, dos sons? Então, eu que desfruto tanto da musiquinha que eu gosto, não sou eu aquele que desfruta dos órgãos dos sentidos? Será que eu não sou os órgãos dos sentidos? E este é outro tema amplamente abordado neste capítulo. Se calhar, relativamente aos órgãos dos sentidos, é o maior número de versos que encontramos neste capítulo, é relativamente a estes. Então vamos agora abordar esta linha de inquérito.
Até podemos afirmar que nós somos os órgãos dos sentidos, estes órgãos de percepção. Porquê? Porque através destes nós ouvimos, tocamos, vemos, saboreamos e cheiramos os objetos do mundo. Eu posso dizer que vejo o reflexo no espelho e vejo os olhos brilhantes. Então eu digo, eu sou brilhante. Se os olhos forem impossibilitados de ver, eu vou dizer, eu sou cego, porque os olhos são cegos. Agora, ainda são 6 e pouco da manhã, alguns estão com a cara mais encenada, que acabaram de acordar. E então eu vejo os olhos encenados e eu digo, eu estou cheio de sono. Porque me identifico com os olhos e com a experiência destes. Mas aqui entra a linha de inquérito. Então, se eu conheço os olhos, conheço a experiência dos olhos, não sou eu o conhecedor dos olhos e os olhos objeto de conhecimento? É que a condição dos olhos é conhecida para mim. E este sujeito, que é o conhecedor, é diferente do conhecido. Portanto, é distinto dos órgãos dos sentidos. Podemos afirmar que sou conhecedor da surdez das orelhas. Epá, não ouço nada desta orelha. Ou que sou o conhecedor da cegueira dos olhos. Ou do congestionamento do nariz. Mas eu não sou as orelhas surdas. Nem sou os olhos cegos. Nem sou o nariz entupido. Se eu não sou os órgãos dos sentidos, então quem sou eu? Quem é esse conhecedor? Vamos ver aqui, relativamente a este tema, vou citar aqui outros 3 sutras, 3 versos, desculpa, slokas. Então vamos ver aqui, no 14º, o Krishna diz assim para o Arjuna: os contactos dos sentidos com os objetos trazem frio, calor, alegria e tristeza, e são de curta duração e impermanentes, ó Kaunteya, que é o Arjuna. Ó Bharata, tens que ser tolerante para com a experiência dos sentidos. Como vos disse, o tema dos sentidos é o mais abordado neste 2º capítulo. Vou-vos enunciar aqui outros 2. Aqui agora o 45. Verso 45 do 2º capítulo. Então, este tema é muito importante, porque os sentidos não estão em momento algum separados dos gunas, dos elementos primordiais. E então, o Krishna diz assim: o assunto dos Vedas está associado aos 3 gunas, às qualidades. Ó Arjuna, que sejas livre das 3 qualidades, que sejas livre dos pares de opostos e que estejas sempre estabelecido na qualidade sattva, livre da aquisição e retenção dos objetos, e que sejas uma pessoa com mestria sobre a mente e sobre os sentidos. Vou-vos referir aqui um que é Ricardo, bastante dá-me só desenvolvido. aqui 30 segundos nesse Sim, verso sim. para tentar esclarecer uma coisa que pode parecer confusa, não é? Por um lado ele diz que tu, Arjuna, estejas livre dos 3 gunas, e por outro diz, mas que estejas estabelecido em sattva. Exato, exatamente. Então é importante nós percebermos que os gunas só existem na relação das qualidades da mente. Quando se fala das gunas a nível do ser, da matéria, os gunas recolhem-se todos em sattva. Sattva é a capacidade de gerir e integrar tamas e rajas de uma forma harmónica, como na natureza, não é? Há dia, que é rajas, e noite, que é tamas. Mas tem que existir isso para haver ordem, sattva.
ok? Então é só para explicar melhor este conceito de gunas, que me parece um pouco. Então, ela até parece que está a acompanhar aqui a Gita. O próximo verso que eu iria citar, vejam, diz assim: quando, como uma tartaruga que recolhe totalmente os seus membros, a pessoa é capaz de recolher os órgãos dos sentidos, retirando-os dos seus respectivos objetos. E aí o seu conhecimento é firme. Então, foi exatamente como a Lara estava a dizer, que os sentidos são recolhidos, ou a identificação para com os gunás estão na origem dos sentidos e da experiência dos sentidos e na natureza dos objetos que estimulam os sentidos. Se for retirado disso e mantido exclusivamente em sattva, não quer dizer que sattva seja a natureza do ser, mas é um apontador. A qualidade sátvica é a mais próxima daquele que não tem atributos. É considerada a qualidade primordial. E então daí que o Arjuna, o Krishna diz para o Arjuna: desidentifica-te dos gunas, mas mantém-te em sattva. Então, temos muitos outros versos que falam sobre os sentidos e sobre a influência destes e como estes e as experiências destes conduzem a uma falsa identificação para com aquele que desfruta das experiências dos sentidos e para com aquele cuja mente está sob a influência da experiência dos sentidos. Então aqui vem um novo questionamento, que é: se eu não sou os sentidos e estes comprometem de facto o funcionamento da mente e me levam a identificar para com aquele que experiencia através da experiência da mente, experiencia os sentidos. Então, isso leva ao desenvolvimento da identificação para com a experiência mental. Então aqui temos nova questão, novo autoinquérito. Se eu não sou o corpo e não sou os sentidos, será que eu sou a mente? Nova questão. Será que o ser é a mente? Nós até podemos pensar: eu sou a mente. Porquê? Porque estou sempre a pensar o tempo todo. E até é verdade que, para que os nossos sentidos funcionem, nós temos que operar os sentidos juntos com a mente. Porque se a mente não estiver presente, por mais saudáveis que os órgãos dos sentidos sejam, a gente não ouve. Como, por exemplo, na sala de aula o professor está a falar e de repente toda a gente começa a rir e há alguém que diz: o que é que foi? O que é que aconteceu? E pergunta para o colega do lado: olha, o que é que ele disse? E a pessoa pergunta: então, mas tu não ouves? Eu: ouço. De certeza que os teus ouvidos ouvem bem. Ouço muito bem, tanto que estou a falar contigo e estou a ouvir. Então, se os ouvidos dele ouvem, e ouvem tão bem quanto este, que ouviu o que o professor disse, ele só não conseguiu ouvir o que o professor disse porque a mente não estava no sentido. O foco da mente estava colocado sobre outra coisa qualquer. E isso inibiu a fonte de percepção, que é o sentido. Então, para que haja um desfrutar da experiência do sentido, a mente tem que estar junto com estes, acumulando as experiências destes. Porque se ela não estiver lá, os órgãos dos sentidos não conseguem cumprir as funções. Os olhos não vão ver, os ouvidos não vão ouvir, a boca não consegue saborear. Quando eu olho para a mente, se eu vir que a mente está relaxada, eu vou dizer: ai, estou tão relaxado. E se a mente estiver agitada, eu vou dizer: estou agitado. Se ela estiver triste, eu vou dizer: ai, estou tão triste. E se ela estiver zangada, eu: ai, saia da frente que eu estou irritadíssimo. E é assim que toda a gente funciona. Ninguém vai dizer: a minha mente está irritada, mas eu estou super tranquilo. Porque a pessoa se identifica com a mente. Então, eu vou dizer que estou esgotado, ou que estou raivoso, ou que estou cansado, porque eu assumo a condição mental. E assumo o esgotamento da mente,
a alegria da mente, assumo a raiva como se fosse eu mesmo. Mas, na verdade, a mente é só mais um objeto da minha percepção. Porque eu conheço a mente que está esgotada. Eu vejo quando ela está tranquila e quando ela está agitada. Eu vejo quando ela está triste e quando ela está alegre. Ou nem triste nem alegre. Consigo ver as mudanças do humor da mente. Consigo analisar os seus conteúdos. Então, se a mente está sujeita a ser conhecida por mim, só pode ser um objeto do meu conhecimento. E eu só posso ser o conhecedor da mente. E, portanto, o sujeito é distinto do objeto. Eu sou distinto da natureza da mente. Então, se eu não sou a mente, quem sou eu? Então, em relação à mente, temos aqui pelo menos 4 versos bastante claros e dirigidos. Há alguns versos aqui que eu não vou referir porque eles acabam por ligar a informação de um verso para o outro. Mas há uns que são extremamente objetivos sobre as questões que são aqui levantadas. Então, sobre a mente, vamos ver aqui o 52º. Diz assim: quando a tua mente atravessar a impureza chamada ilusão, vais alcançar o desapego de tudo o que já foi escutado e tudo o que jamais será escutado. E aqui é a tal relação, evidencia a relação que existe entre a mente e os órgãos dos sentidos. Quando a mente se desidentificar daquela que experiencia a experiência do sentido, aí a ilusão que povoa a mente será removida. Continua assim. E depois faz relação à identificação da mente para com o conhecimento. Diz assim: quando a tua mente, atormentada com as declarações dos Vedas, o conhecimento dos Vedas, porque tem os rituais, os preceitos, e garanto-vos, para quem conhece um indiano, que as pessoas vivem incomodadas com tanto preceito ritual. Temos aqui um mundo a entrar. Deixa-me só admitir. Então, quando a tua mente, atormentada pelas declarações dos Vedas, ficar livre da agitação e firme na natureza do ser, no Atma, então aí tu alcançarás o Yoga. Tem aqui mais uns versos, mas vamos dar continuidade, porque se ficarmos a interpretar cada um destes versos, então estende-se ainda mais. Então, continuando, se eu não sou a mente, se a mente é um objeto da minha percepção e é distinta do sujeito, do conhecedor, então será que eu sou algum aspecto em particular? Será que eu sou o intelecto? Esta é uma nova questão. Então, vou já fazer aqui, vou recitar este sutra que diz assim, faz alusão ao intelecto, diz assim, no 63º, da raiva surge a ilusão mental. Por causa desta ilusão, há a falha de memória. Com a perda da memória, há a incapacitação do intelecto. E com a incapacitação do intelecto, a pessoa é destruída. E então, aqui o Krishna chama a atenção da importância do uso do intelecto para descrever a mente de uma pessoa sábia, para que haja viveka, discernimento dentro da mente de um sábio. Mas ele chama a atenção de que todas estas coisas, todos estes aspectos da mente, a mente analítica, a memória, o intelecto, todas estas estão fadadas a falir.
E que uma vez identificado com estas, a pessoa é destruída, a pessoa sente-se inadequada. Então, será que eu sou o intelecto? Vamos ver, vamos analisar esta questão relativamente à nossa vida para perceber se eu sou o intelecto. Se eu analisar aquilo com o qual me identifico relativamente ao intelecto, à presença do intelecto na minha vida, posso logo à partida associar com a minha profissão e dizer eu sou um professor. Tá? Porque para estar aqui, por exemplo, a falar convosco, eu tive que fazer uso do intelecto, estudando e analisando esta escritura, estudando os comentários a esta, para que eu consiga transmitir-vos este conhecimento. Agora, se eu me identificar com isso, eu vou dizer, eu sou o professor. E quando saio à rua, eu estou à espera que tu reconheças esse atributo em mim. O que muito dificilmente acontece, porque normalmente a malta me vê de t-shirt ou de calções a entrar ou sair de uma aula, e então chamam-me tudo menos professor na rua. Então, se eu afirmar que eu sou o fruto do intelecto, por exemplo, a profissão. Quando eu nasci eu não era professor. Eu fui para a escola, estudei e tornei-me, com muita experiência na vida e em diferentes escolas, tornei-me um professor. Eu ser professor é um resultado das minhas experiências e realizações intelectuais. Eu conheço os conceitos, os domínios da informação que vos transmito, da mesma forma que eu conheço a mente e as condições da mente, a memória, o intelecto. Eu sou o conhecedor do intelecto, eu conheço aquilo que a mente conhece e não sou o objeto do conhecimento, sou aquele que conhece. Eu também não sou a memória. Ele faz aqui alusão a todos estes aspectos. Eu não sou a memória, porque eu conheço a presença do conteúdo da memória ou a ausência desta. Lembras-te daquela situação onde nós fomos, não me lembro muito bem, diz a pessoa, porque ela olha para a memória, não encontra lá essa informação, e então diz, eu não me lembro. Mas de repente a pessoa diz-lhe, não te lembras, estávamos juntos com o António, tínhamos ido almoçar e a pessoa aí, já me lembro. Então, eu não posso dizer que sou memória porque este é um objeto da minha percepção, está sujeito à minha descrição. E eu vejo a memória mudar ao longo do tempo, com a idade. Vou perdendo os atributos das memórias, fica quanto muito uma lembrança, se foi uma experiência agradável ou desagradável, se gostei ou se não gostei, mas vou perdendo os atributos. Mas eu sei, porque sou conhecedor da memória, que a memória não me lembra. Eu sei que havia mais, mas a memória muda. E então, se eu observo a mudança, se eu observo os atributos que mudam deste objeto que é a memória, eu só posso ser diferente desta. Por exemplo, a Lara focou este tema ainda há bocado. Disse assim, as pessoas vivem identificadas com o nome ou com o bilhete de identidade, o cartão de cidadão. Eu não posso dizer que eu sou o Ricardo, porque tal como eu não era professor quando o corpo nasceu, quando este corpo nasceu, eu já era qualquer coisa. E essa qualquer coisa é que depois a minha mãe olhou para ele e disse assim, vou-te dar um nome das personagens das telenovelas venezuelanas, que estão em voga agora em 1980. E então havia lá um ator, que era o Ricardo Jorge. E a minha mãe chamou-me Ricardo Jorge. Mas este que habita aqui, já existia antes da minha mãe me dar esse nome. O nome foi-me dado.
E tal como a minha mãe me chama Ricardo, as pessoas me chamam outras coisas. A Lara às vezes diz-me assim, ó doce. Então a Lara chama-me de doce. E eu sei que vindo da Lara, sou eu. O meu filho chama-me ó pai. E vindo do meu filho, eu sei que sou eu. Quando eu vivia na praia de Faro, a malta chamava-me Rashid. E se eu for à praia e ouvir Rashid, eu sei que sou eu. Aconteceu aqui uma situação. Por baixo da minha casa abriu agora recentemente uma casa de câmbio, onde os proprietários são do Bangladesh. Então reúnem-se aqui à porta muitas vezes pessoas que vêm do Bangladesh ou da Índia, muitos brasileiros, mas existe muita gente identificada com a origem ou proveniência das pessoas que têm este estabelecimento para câmbio de dinheiro. E então, já aconteceu várias vezes eu estar em casa e ouço, Rashid, Rashid. O que para mim é estranho, que a malta na cidade não me chama Rashid. E então, vou à janela e afinal não era para mim. É para a malta que tem um estabelecimento lá em baixo, que deve se chamar Rashid. Ou lhe chamam Rashid também. E no meu caso, é só mais um nome. Os nomes todos mudam, mas os nomes não me mudam. Eu continuo sempre, seja para o meu filho, seja para o meu pai, independentemente de um me chamar filho, o outro me chamar pai, a minha namorada chama-me amor, a Lara chama-me doce, os outros chamam-me professor, eu sou sempre a mesma pessoa. E levo comigo todos esses nomes diferentes. Então, se eu não sou o nome, Lara, podes dizer às pessoas, vocês não são o nome. Aqui permanece a questão. Então, se eu não sou o nome, quem sou eu? Hã? Então, não sou o corpo e os órgãos da ação. Não sou os órgãos dos sentidos. Não sou a mente nem as suas faculdades. Não sou a mente analítica. Sou manas. Não sou smriti, a memória. Não sou a ahankara, as ideias de eu e meu, a personalidade. E não sou o buddhi, o intelecto. Então será que eu sou a ignorância da mente? Porque este é um dos problemas fundamentais. A pessoa identifica-se com isso. Um dos três grandes que a gente abordou na última aula era a ideia de que eu sofro, os três limites fundamentais. A ideia de que eu sofro, a ideia de que eu morro e a ideia de que eu sou ignorante. São estas as três grandes causas do sofrimento. Então, será que eu sou a ignorância? Será que eu sou este ser inadequado que não sabe como lidar de forma adequada com as situações? Então, não sou o corpo, não sou os sentidos, não sou a mente, não sou o intelecto, não sou as emoções, não sou conhecimento, então eu só posso ser a mais pura da ignorância? Aquela ignorância que se alcança durante o sono profundo, quando todo o conhecimento está ausente, quando não há experiência nem do corpo, nem da mente, nem do mundo. Será que eu sou essa ignorância? Será que eu sou esse vazio? Os Vedas dizem que durante o sono os atributos todos são absorvidos. Por exemplo, aquele que é cego já não é mais cego. Um cego e uma pessoa que vê, durante o sono profundo, veem os dois exatamente igual. Então, se calhar a essência deles é não ver. É a ignorância do objeto da visão. Então, a pessoa que dorme, veja ou não veja, quando dorme profundamente, ela não tem sequer consciência de que é cega ou de que vê. Eu não conheço a condição dos meus olhos quando durmo profundamente. Eu posso dizer, dormi muito bem quando acordo. Mas não posso dizer que tinha qualquer experiência, porque eu, quando dormi profundamente, não via nada. Mas eu posso dizer, dormi tão bem hoje. E isso quer dizer uma coisa. Quer dizer que o eu
teve que estar presente durante o sono, mesmo durante o estado de sono profundo, onde todo o conhecimento acerca de tudo o resto do mundo muda. Todo esse conhecimento fica ausente. Mas para eu poder dizer dormi tão bem, o eu tem que estar presente durante o sono. Então, se o eu permanece durante aquele estado onde há ignorância de tudo, posso chegar à conclusão, eu não sou nada. Eu sou a ignorância. Mas se eu fosse a ignorância, eu não podia dizer que dormi bem, porque eu não me ia lembrar disso. Então significa, isto só pode significar uma coisa, que posso não conhecer nada durante o sono profundo, mas há um facto que eu conheço. Eu conheço, pelo menos o eu estava lá presente. Se eu, por exemplo, perguntar a uma de vocês, olha, fala lá um bocadinho de chinês, ou da língua flamenga. Fala lá um bocadinho. E tu depois vais-me dizer, epá, eu não sei falar chinês. E eu aí pergunto outra vez, então como é que tu sabes que não sabes falar chinês? E aí tu olhas para dentro da mente, não vês qualquer conteúdo da mente que diga chinês, e aí respondes-me, eu sei que eu não sei nada do chinês. E isso só pode significar uma coisa, tu estás consciente da ignorância da mente. Sabes e conheces o facto da ignorância, que há ignorância acerca da língua chinesa. E então, se a ignorância é um objeto da minha percepção, eu sei aquilo que eu não sei. Se eu fosse verdadeiramente ignorante e me perguntassem, tu sabes chinês? Eu podia dizer que sim e dizer todo o tipo de baboseiras, pensando que estava a falar verdadeiramente chinês. Mas eu não sou a ignorância. Este é um objeto da minha percepção. Eu sei o que eu não sei. Sabes, matemática, esta não vale para ti, Nélia. Sabes, matemáticas avançadas, não sei nada, nem pouco avançadas, quanto mais avançadas. E como é que eu sei? Porque eu olho para a mente e posso descrever a ignorância acerca disso. Então aqui, se a ignorância é um objeto da minha percepção, eu sou conhecedor da ignorância, o sujeito é distinto do objeto. Então aqui levanta-me outra questão. Então, se eu também não sou ignorância, quem sou eu? E aqui o Krishna aponta, que nem uma seta direta ao alvo, para o facto de que se tu és consciente do corpo, do mundo, dos sentidos, dos estados mentais, da ignorância da mente, se tu és consciente, está aqui um indicador para tu questionares, está aqui uma linha de inquérito. Será que eu sou o ser consciente? Qual é a natureza desse ser? Se o ser é consciente, a sua natureza só pode ser consciência. Então vamos analisar agora esta linha. Então, concluímos já que sou distinto do corpo, dos órgãos dos sentidos, sou distinto do conhecimento, eu sei o que sei e o que não sei, sou distinto da mente, da memória, da ignorância, e não sou nenhum dos papéis que desenvolvo, os eus relativos que nós abordámos na primeira aula, não sou o pai, não sou o filho, tudo isso são aparências e impermanentes, têm limites de tempo e de espaço e variam de acordo com o interveniente, tal como eu sou o filho para o meu pai, o pai para o meu filho, o Rachid para a malta da praia, o doce para a Lara, o amor para a minha namorada, todos esses eus relativos ao professor, para os alunos, são apenas eus relativos, mas há o eu fundamental.
que é essa a natureza que estamos a tentar revelar. Então, eu sou distinto de todos esses papéis. Não sou qualquer uma dessas coisas que até então eu acreditava ser. Então, eu sou alguém que está consciente da ignorância, consciente do conhecimento, consciente das minhas memórias, consciente das minhas emoções, consciente da fome do corpo, consciente dos órgãos dos sentidos, do meu corpo, tudo aquilo que eu ouço, que eu vejo, que eu falo, que eu possa tocar ou saborear tudo isso, na verdade, com o qual eu me identifico. Tudo isso que eu experiencio são objetos. Objetos do meu conhecimento. Objetos da minha percepção. Então eu só posso ser um sujeito, que é o ser que é consciente de todos os objetos, e quando digo objetos, eu tenho que perceber que o corpo e a mente são objetos também, porque estão sujeitos à minha descrição, e estão sujeitos à mudança. Quando eu sou consciente destes, continuo sempre sendo quem eu sou. Então, será que eu sou consciente sempre? Ou sou apenas consciente em relação às coisas das quais eu estou consciente? Vamos abordar esta questão. Eu só sou consciente em relação ao objeto? Ou será que eu sou autoconsciente? Eu sou o observador em relação aos objetos vistos, o ouvinte em relação aos sons escutados. Sou aquele que prova em relação aos sabores, os pratos, o almoço. Ai, o que será o almoço hoje? Sou um ser consciente em relação aos objetos com os quais me relaciono, aos objetos dos quais eu sou consciente. E em relação a mim, quando eu me relaciono comigo, sem relação aos objetos, só comigo mesmo. Quando eu estou comigo mesmo, eu sou o conteúdo do ser consciente. Se ninguém me chamar por qualquer um dos outros nomes que já mencionei, se eu não estiver a executar nenhum papel, não estiver a fazer nenhuma ação, quando tu sentas simplesmente contigo mesma, quando sentas e meditas, por exemplo, quem és tu? Senão o próprio conteúdo do ser consciente. Eu sou a essência do ser consciente. E a essência do ser consciente, tal como a essência do sumo de laranja só pode ser uma laranja, a essência do ser consciente, bem espremidinha, só pode dar um sumo, que é consciência. Então, esta consciência, sou eu, não tem atributos, não a consigo descrever. Consigo apenas descrever os objetos da minha percepção. Então, esses atributos mudam o tempo todo. Estão limitados por tempo e por espaço. Mas eu que os observo, vejo a mudança do corpo, vejo a mudança das experiências, vejo a mudança do mundo, mas quem eu sou não muda. Então, quando tudo o resto tem limites, eu só posso ser sem limites e não dual. Eu vejo a maçã, que é uma semente, inicialmente uma flor, uma semente, da semente nasce a árvore, que depois dá novamente flor e dá fruto. E esse fruto cresce e amadurece e apodrece e é absorvido novamente. Então, eu observo esses objetos todos, são limitados pelo tempo e pelo espaço, ou limitados por outros objetos, mas a consciência não é um objeto. A consciência não tem dimensão, não tem forma, não tem limites.
No entanto, a consciência está presente em todas as formas, em todos os nomes, em todos os objetos, em tudo aquilo que tem limites. Porque eu não posso dizer que a consciência não está presente no corpo. Não posso. Eu sou consciente do corpo. Agora, isso é distinto de eu dizer eu sou o corpo. Então essa consciência não tem atributos, não tem limites, não existem duas consciências, não sou eu consciência que olho para a Nélia consciência e a Nélia outra consciência que observa esta outra consciência. Não, é uma consciência que existe em todos os seres, em todas as formas, em todo o espaço e em todo o tempo. E essa consciência só pode ser não dual. E tu, eu, todos os eus, são este eu fundamental, que é ilimitado. E é esta compreensão, esta conclusão que a gente chega aqui, que dá nome a este capítulo, Sankhya. É este o conhecimento que é transmitido na Gita, de que tu és este ser ilimitado. E não é um conhecimento intelectual, não é uma lógica teórica que se apresenta, que propomos. É um meio válido de conhecimento chamado autoinquérito, que me leva a ver que aquilo que eu sou verdadeiramente é um ser consciente que é consciente de todas as experiências, do corpo, dos sentidos, da mente, do mundo. E isto, eu não preciso de uma teoria para chegar até aqui. Não, eu sou autoconsciente. A existência é evidente. Mesmo os seres, objetos considerados inanimados, se eu deixar aqui um copo no meio da sala, ele não afirma a sua existência através de qualquer expressão que não a própria presença. Então, ele é evidente. E que eu existo, que ando aqui nesta vida, é evidente para mim. Ninguém precisa de me dizer que eu existo. Até a dormir, eu sei que eu existo. Então não preciso de qualquer teoria ou de prática envolvida para perceber que eu existo. E se toda a experiência, todo o conhecimento é desenvolvido através dos órgãos de ação e dos sentidos, e eu sou consciente destes, e estes estão disponíveis para mim, qual é a teoria em abrir os olhos ou abrir a mão e fechar, segurar nos objetos? Eu não preciso de nenhuma teoria, não preciso de nenhuma fundamentação. Eu sou autoevidente, eu existo, e eu sou autoconsciente, eu sei que eu existo. Isto tem que ser claro para mim. Apesar de que, eu sabendo isto, possa não saber quem eu sou. Ok? Mas isso é distinto. E é por isso que este inquérito surge naturalmente. Não é preciso uma teoria para chegar aqui. O Krishna aponta para estas questões e não é preciso uma teoria para chegar aqui. São coisas que tu... Isso é uma das outras questões do psicotrauma, quando tu não percebes a tua existência porque desde criança ou desde que te conheces, a tua existência está sempre associada à existência de outro, seja o pai, a mãe, o irmão, não é? E há pessoas, por exemplo, que deixam de associar a sua existência até com o matrimónio. Sim. Deixam, mas literalmente de percepcionar, tanto é que, e já todos nós ouvimos falar daquelas pessoas que quando um morre, o outro morre por amor, ou morre de amor. Ela deixa de conseguir o eu, de por se identificação. identificar exatamente com o seu corpo e passa-se a identificar só com o outro. E isso acontece, por exemplo, quando se termina um relacionamento. Nós sofremos porque estávamos identificados com o outro corpo e não com o nosso, e parece que é impossível viver no nosso próprio corpo.
Por isso é que o Bhagavad Gita devia ser estudado na adolescência, não é? Que a gente está sempre a morrer. Assim que tivéssemos nem necessariamente na adolescência, mas uma introdução poderia ser logo feita a partir dos 7, 8 anos de idade, quando o indivíduo começa a ser formado, não é? Quando a criança começa a desenvolver uma personalidade, deveria já ter aqui algumas direções que não precisam de ser determinadas, condicionadas, mas que podem convidar a criança ao autoinquérito. Como, por exemplo, com o exemplo que eu dei do nome. Às vezes faço estas questões para o Surya, ou quando me convidam a trabalhar com crianças, me pedem, meditação com crianças. Então, muito simples, não precisa desenvolver um grande conteúdo, porque a mente da criança também não tem assim tantos conteúdos. Então, algo tão simples como aquele exemplo que eu dei aqui. Eu digo-lhes assim, por exemplo, ao Surya, que é o meu filho, quando eu te chamo Surya, tu és o Surya, o meu filho. Mas quando eu não te chamo pelo nome, quem és tu? Tão simples quanto isto. E esse tipo de inquérito, que não é nem fácil nem difícil, é simples. Porque tu és o reduto da tua existência. E, portanto, se há alguém que pode, de alguma forma, questionar acerca de quem és. Então, espera, eu só sou Surya quando tu me chamas. Mas eu já existo antes de tu me chamares. Eu não te disse nada e tu estavas a existir. Quem és tu? E então isto pode ser introduzido, e isto é o conteúdo da Gita, e não precisa de ser apresentado, nem a criança precisa de saber necessariamente ler, mas pode ser E apresentada. esse foi o desafio que nós colocamos no FAI, no primeiro dia, não é? Foi apresenta-te sem dizeres o teu nome ou os papéis que representas. Ou identificada com o corpo, ou com o intelecto. Eu sou professor. Então, aqui, o Krishna, ele usa de uma lógica, mas é uma lógica que nasce de ti, não é uma teoria elaborada. Ele usa dessa lógica para fazer ver o Arjuna quem ele verdadeiramente é. Então, o que é ensinado é lógico, não é teórico, é lógico. Mas que tu não tens limites não é uma especulação. Será que eu não tenho? Não é uma especulação. Não é um conceito estabelecido simplesmente pela lógica. Não ter limites. Não. É porque este eu-consciência, em relação a tudo aquilo que observa e aos atributos dos objetos que percebe e que conhece, ele não está limitado por estes limites. Então não é um conceito, é uma realidade. Esse eu que o Krishna apresenta para o Arjuna não é outra coisa que não consciência. E a consciência é aquilo pela qual todas as pessoas são conscientes dos objetos. A consciência não tem forma. Porque se tivesse uma forma, seria um objeto visível para outra consciência poder descrever. E essa segunda consciência, se fosse um objeto, seria vista por outra consciência. E por outra consciência. Éramos agora aqui nós 5 consciências. Isso conduz à lógica absurda do eterno retorno. O regresso ad infinitum. Anda aqui sempre num loop existencial. E a verdade não é essa. A verdade é que a realidade existe desde sempre. É aquilo que era a matéria que constituía o passado, o que já existiu. É o que constitui a matéria do presente que existe hoje. E nós vemos que o que existe hoje é distinto em termos de atributos, mudou em relação ao que existiu no passado. E no futuro, a essência do que irá ainda existir e que trará atributos distintos, essa essência continuará sendo sempre, sem mudança, consciência. Então, o eu consciência não tem forma,
não há qualquer questão em relação a atributos, a dimensão, não sou grande nem sou pequeno, porque eu sou livre desses atributos. Eu conheço os atributos. Então eu sou livre das formas e, portanto, não sou limitado pelo espaço. A Gita diz assim: este ser que tudo prevade, tudo o que existe, existe nessa consciência limitada. Eu sou consciência, tu és consciência. E então, perante esta afirmação do Krishna, não somos nós apenas um entre o eu consciência e esse eu consciência. Existe alguma diferença? Existe alguma identidade distinta? Se aquilo que tu podes afirmar é que tu és consciente da experiência da vida, então, se eu sou consciência, tu és consciência, só podemos ser consciência, o universo inteiro é consciência, vou-lhe chamar outra palavra, inteligência. Portanto, toda a existência só pode ser consciência e não há uma segunda existência, um segundo universo. Enquanto não encontrarem os limites destes, deixem de falar em universos alternativos, porque não encontraram os contornos destes. Então sejam objetivos. Existe algum outro universo observando este universo? Existem dimensões distintas, todas elas manifestadas na e pela consciência. Portanto, não pode haver uma segunda consciência. Então, assim, o que o Krishna nos leva aqui a concluir é que a consciência não tem limites. Se eu te perguntar qual é a distância que vai daqui até à Lua, pensa acerca da Lua e depois diz-me mais ou menos um número específico de quilómetros que vai da distância entre eu e a Lua. Eu estou aqui, olho para a Lua e daqui à Lua são quantos quilómetros? E depois posso te perguntar, então se daqui à Lua, deste dia até à Lua, são estes quilómetros, então qual é a distância da Lua para o espaço? É que aqui a Lua já está localizada no espaço. O espaço que a Lua ocupa está no espaço do universo. O espaço em redor da Lua não é distinto do espaço que a Lua ocupa. Então, esta ideia da distância é medida pelo espaço, pela aparente distância, pelo espaço entre dois objetos no espaço. E dessa distância, o tempo que leva a percorrê-la cria a ideia do tempo. Quanto tempo leva eu a chegar daqui? Eu perguntei primeiro quilómetros, agora pergunto, quanto tempo leva eu a chegar daqui até à Lua? E é uma relatividade. Daí nasce essa relatividade do tempo. Porque se a Lua está no espaço, quanto tempo leva a Lua a chegar ao espaço? Não leva tempo nenhum. O espaço que a Lua ocupa está no espaço do universo. Então, e o espaço que o corpo ocupa? Quanto tempo leva este corpo a chegar ao espaço? Quanto tempo leva este corpo a chegar ao espaço? Este corpo, ou o espaço deste corpo, está incluído no espaço do universo. Não existe distância. É apenas uma aparência, uma relatividade. Porque se eu perguntar agora, então, qual é a distância entre o espaço e o espaço? Parece não fazer muita lógica, mas como eu vos disse, o espaço do corpo está no espaço do universo. Então, qual é a distância entre, agora tiro o corpo e o universo. Qual é a distância entre, se o espaço é o mesmo, qual é a distância entre o espaço e o espaço? Então, vou aqui intervir.
que eu acho que talvez ajude. É de tal forma uma questão de perspectiva. Como se a gente trouxer o Ayurveda para este conhecimento, o Ayurveda diz, assim como lá em cima, cá em baixo, assim como fora, dentro. E é exatamente igual. Tanto é que se nós pegarmos microscopicamente numa célula nossa, vai haver um átomo que vai ter eletrões à volta do núcleo, exatamente como o sistema solar. E houve essa necessidade de criar nanomedidas que são exatamente na mesma proporção do que a proporção do sistema solar. Ou seja, de um eletrão para outro eletrão vai tanta a distância como da órbita da Terra para a órbita de Mercúrio ou de Vênus. Mas quando nós olhamos para o nosso corpo não há espaço. Então, como assim? Eu quando comecei a estudar isto, era uma coisa que me tinha confusão, uma coisa que vocês estudam na fisiologia. Como assim há espaço? Espaço intercelular? Mas aqui não há espaço nenhum. Por exemplo, a pele. A pele, na verdade, não tem esta extensão. A pele é um conjunto de poros, é uma rede. E quando nós olhamos para uma rede galinheira, não é? Com aquela rede metálica, assim grande, nós vemos imenso espaço, tipo, tudo passa por ali. A nossa pele é assim. Mas visto do espaço, uma grande extensão daquela rede parece algo fixo, algo que impede, tanto é que vocês veem nas autoestradas, não é? Aquela rede que deixa passar tudo é a rede utilizada nas autoestradas para segurar pedras e detritos, troncos e coisas assim. E cria uma camada. Então, quando nós pensamos de nós para fora, isto faz muita confusão, porque, não, mas é óbvio que existe espaço, é óbvio que existe distância, é óbvio que temos que a percorrer. Mas quando olhamos de nós para dentro, não, isso não faz sentido nenhum, porque está tudo junto. Então é de facto uma questão de perspectiva. Uhum. Assim como é uma questão de perspectiva, o eu, o outro, os demais. E são estas perspectivas que Krishna fala aqui, é colocarmos-nos em perspectiva. Nem mais, nem mais. Tá? Daí que eu ainda há pouco falava a questão de aquilo que nós consideramos de distância e espaço são apenas diferentes pontos de vista em relação a diferentes dimensões. Por dimensões entenda-se diferentes escalas de manifestar que a existência assumiu neste universo. Daí o Gayatri Mantra começa com Bhur Bhuva Swaha. Então aqui faz referência a 3 grandes dimensões, que são apenas 3 pontos de vista distintos, sobre os quais és convidado a observar a existência, sobre esses diferentes pontos de vista. E aí aquilo que é a distância compreende-se ou o espaço ou o tempo, percebe-se que são apenas relatividades que sobressaem de acordo com o ponto de vista a partir do qual observas. Então, o sol, o céu, as estrelas, os corpos, tudo existe dentro da consciência. O teu corpo existe no espaço, então o teu corpo existe na consciência. O espaço do universo existe na consciência. Então, não existe qualquer distância entre consciência e consciência. Porque na consciência está tudo o que existe. Então, tu és consciência, eu sou consciência, ela são consciência. Quantas consciências é que existem? Só existe uma grande consciência. Tal como só existe um oceano que inclui todas as gotas d'água, todas as ondas, todas as nuvens, todo o gelo que está no teu frigorífico pertence ao oceano. Só existe uma grande consciência que pervade todos os objetos. E é nesta consciência que todos os objetos existem. E essa consciência não é circunscrita pelo tempo. Porque o eu consciência é consciente do tempo. O tempo é um objeto da percepção. Tudo o que nasce no tempo vai inevitavelmente ser consumido pelo tempo. A consciência é a base do tempo.
está para além de qualquer limite que o tempo possa trazer ao levar. Porque a consciência não tem forma, então ela não muda quando o tempo muda. Façam este exercício. Estou a sempre a interromper, desculpa. Façam este exercício que eu acho muito bonito. Sobre o trabalho da consciência e da evolução da consciência, que às vezes a gente gosta de fazer isto assim de forma etérica e esotérica e não precisamos, podemos fazer na nossa casa. Vocês têm consciência que tudo aquilo que vocês comem se transforma no vosso corpo, certo? É óbvio, não é? Como uma maçã, uma pera, todos os alimentos que eu como transformam-se, por isso é que eu vou ficando mais gorda ou menos, não são das coisas que eu vou comendo, porque eu vou adquirindo esses atributos. E reparem, o Ayurveda só fala sobre isto, o Ayurveda no fundo só estuda o Bhagavad Gita. Se eu como batata, a batata está debaixo da terra, e por isso é que a batata me dá sonolência. Não é? Quando vocês comem batata cozida, dizem assim, ai, opá, dá-me uma soneira a seguir. Não é? Se eu como alface, eu sinto-me leve. Então, se eu como uva, eu sinto-me fresca. Se eu como melancia, eu sinto-me pesada. Aquilo que eu ingiro, como o Ricardo dizia há pouco, eu assumo os atributos daquilo que me era externo. Sempre. Acontece que também eu, quando morro, se não fosse a humanidade achar que é diferente, não é? Que merece ser guardada em caixas, se eu morresse e ficasse em decomposição natural, que era assim que deveria ser, eu iria ser comida pelos bichos, eu iria me transformar, que é a grande moda agora, não sei se vocês já sabem, mas agora já há a possibilidade de a gente comprar caixões que são vasos. Então tu enterras-te num vaso e daí cresce uma árvore. Da mesma forma que eu comi a maçã e a maçã se transformou em mim, a fruta daquela árvore são pedaços de mim. Certo? Então, a consciência, a ser, a vida, ela só muda a forma. Isaac Newton dizia isso também, não é? Numa fase mais moderna. Na natureza, nada se cria, nada morre, tudo se transforma. Então, esta consciência existe nas mais diversas formas. Não tem como eu não olhar para a oliveira aqui da frente e não a ver como parte de mim, porque aquilo que lhe deu origem também me deu origem a mim. Não é? Porque eu bebo azeite daquelas azeitonas. E ela é parte de mim, porque ela integra-se no meu corpo. Entendem? Estas são as diferentes dimensões. E quando eu assumo isto e integro isto, eu dissocio da minha individualidade. E como o Ricardo também diz assim, isso são os superpoderes do yogi, mas isso traz um grande comprometimento com a existência física, porque nós viemos a experienciar uma vida física e por isso temos uma responsabilidade de tomar conta deste corpo, porque só através deste corpo é que podemos experienciar a consciência nesta forma, porque noutras formas nós não podemos experienciar igual. Então, para concluir, está aqui a chegar a nossa horinha já, e para concluirmos de alguma forma a abordagem a este segundo capítulo. Ele não encerra aqui, mas há um tema que é levantado, que é o tema que depois constitui o terceiro capítulo, e por isso vamos abordá-lo já no terceiro capítulo, apesar de ele ser introduzido no segundo, que é o Karma Yoga. Mas antes de entrarmos aí nas questões do Karma, vamos concluir este tema e este capítulo, abordando esta última questão da consciência. Então, se já percebemos que a consciência não tem forma, mas é a essência de todas as formas, então não pode ser destruída dividindo em partes. Imagina, um objeto pode ser destruído, posso partir uma melancia em várias partes, mas a consciência que é o sujeito, está presente em todas as formas, em todos os objetos, é a base de tudo o que existe, ela não está separada, ela não é possível de ser destruída. Eu não consigo separar este corpo
consciência, da consciência o universo. Não dá para separar. Então o eu, consciência, não está, de alguma forma, sujeito à morte. Porque tudo o que existe, existe desde sempre, continuará existindo. Só os nomes e as formas mudam. Então, quanto a esta questão do eu consciência não ter atributos e não estar sujeito à mudança, o Krishna diz no 23º shloka, aqui no 23º verso, ele diz assim: as armas não a podem cortar, o fogo não a pode queimar, a água não a pode molhar, nem o vento a pode secar. A consciência não está sujeita a nenhuma destas mudanças, a ser cortada, queimada, molhada ou secada. A consciência está para além do tempo. A consciência tudo prevade. A consciência é imovível. O espaço não está distante do espaço e é imutável. Apesar das formas todas que existem no espaço, têm atributos que mudam. Então, no sono profundo, o tempo, ou o espaço, ou a mente, são objetos deste mundo, descritíveis para mim. No sono profundo eles não existem. Rompe-se com o tempo e com o espaço. Mas o eu, consciência, existe não só quando está acordado, a mente ou o corpo, ou quando a mente sonha, ela existe no estado de sono. O eu está presente, sabendo que o corpo, a mente e o mundo dormem. Então, dessa forma, eu não estou limitado, não estou circunscrito pelo tempo ou pelo espaço. Eu sou, como diz o Krishna, Sarvagata. Aquele que... Gata é ir para. E Sarve, ou Sarva, quer dizer todos. Então, aquele que vai para todas as partes, aquele que tudo prevade. O ser é aquele que tudo prevade. Todas as formas, todo o espaço. E é Nityam. E Nityam quer dizer sem princípio nem fim. Existe desde sempre, agora e para sempre. E, portanto, é livre de qualquer limitação do tempo. Nityam. Eu sou consciência. Na consciência está o espaço, está o tempo. E no espaço e no tempo está toda a criação. Assim, eu, consciência, sou livre de todos os limites daquilo do qual eu sou consciente. Falando acerca da consciência, o Krishna diz assim: a consciência não é manifestada. Ela não pode ser percebida. Nem se pode pensar acerca da consciência tal como se pensa acerca de um objeto. Não está sujeita à mudança, porque a consciência nem sequer nasceu. E assim, conhecer a consciência como tal como conheces um objeto, não é possível. Deves conhecer a consciência como aquela que está para além dos instrumentos e da forma com os quais tu conheces os objetos. Deves conhecer a consciência como aquela que conhece. E se conheces a consciência assim, sem limites, então a existência não é causa para qualquer tipo de sofrimento. Se tu consideras que tu és o corpo físico, as razões para sofrer não terminam. Porque o corpo físico tem imensos limites. Este corpo não pode voar como o corpo de um pássaro, não tem um olfato apurado de um cão, não tem um sistema de radar, o sonar dos morcegos.
Portanto, este corpo é limitado. As coisas que ainda não alcançamos ou realizamos são coisas que nós, ao longo da vida, a gente perde a conta delas. Aí pelos milhões de coisas que eu já pensei e gostaria de fazer e nunca fiz, e se calhar muitas não vou fazer. E isso já é razão suficiente para eu me sentir limitado, para eu ficar triste, para eu me sentir inadequado. Mas isso resulta dessa conclusão, deste equívoco, que eu sou o corpo físico, que eu sou mortal, e que o medo que eu sinto de morrer é legítimo. Quando na verdade esse medo é ilegítimo, porque eu não estou limitado nem pelo tempo nem pelo espaço, que são limites do corpo. Eu sou consciência. E é na consciência que residem os próprios conceitos do tempo e do espaço. Eu achar que sou ignorância também é ilegítimo, porque a consciência é o que eu sou e nesta existem todas as formas de conhecimento. Qualquer sofrimento que a gente acabe por desfrutar não tem uma base real, porque eu sou completo, eu sou absoluto. Isso diz o Krishna, tu és completo, tu és absoluto, tu és sem limites. É assim que o Krishna ensina para o Arjuna. Lembra-se, ele começou o ensinamento dizendo, tu estás a sofrer sobre coisas que não merecem sofrimento. E aí começa o convite para um novo ponto de vista, esta linha de inquérito. E nós, aqui, com esta porta aberta para a compreensão de uma realidade sem limites, vamos concluir a nossa aula de hoje. Voltamos na próxima semana e preparo-vos já que o tema para este próximo capítulo e que, tal como eu dizia anteriormente, ele é referido logo neste segundo capítulo, vamos começar por abordar o karma. E assim concluímos a nossa aulinha de hoje. Muito obrigado pela vossa presença e assistência. E agora, levem esta reflexão connosco. Levem esta reflexão para as ações, para os papéis que desenvolvem hoje, amanhã, todos os dias. Em relação a todos os objetos dos quais vocês são conscientes. Lembrando sempre que este corpo e esta mente, tal como o mundo, são objetos da minha percepção. E eu, Kshetragnya, conhecedor do objeto, sou diferente do Kshetra.